Olá a todos, sou Elan Antônio Triaca. Atualmente estou cursando a graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e nesta apresentação irei falar sobre o trabalho intitulado Projeto de um dispositivo mecânico e um procedimento de calibração para dinamômetros triaxiais. Mas antes de falar sobre o trabalho em si, o projeto em si, é necessário falar sobre alguns conceitos fundamentais para entender sobre ele, que, e o principal deles, né, que é no que consistem os dinamômetros. Né, os dinamômetros, eles são dispositivos de medição de força comumente aplicados à automação e monitoramento de processos de usinagem, por exemplo. E têm sido cada vez mais demandados porque eles permitem a produção e a manufatura de componentes mecânicos de forma mais rápida, confiável e econômica. Né? E os dinamômetros são compostos por transdutores de força, como extensômetros e cristais piezoelétricos, por exemplo. Né? Porém, esses transdutores eles não medem a força diretamente. Na verdade, são baseados em um princípio de medição indireta da força. Né? No caso, eles medem um efeito causado pela força e, através de uma correlação matemática entre esse efeito e a força, eles então estimam qual força que estava sendo imposta sobre eles. Né? Porém, essa correlação ela não surgiu do nada, ela precisa ser obtida experimentalmente, através de ensaios chamados de ensaios de caracterização e calibração. Nesses ensaios, carregamentos em que as forças impostas já são previamente conhecidas são aplicadas sobre o dinamômetro, e fazendo digamos, uma correlação entre... E dessa forma é obtida uma correlação entre a força que está sendo imposta, que já é conhecida, e o efeito que está sendo medido. E essa correlação é justamente chamada de curva de calibração do dinamômetro. Esses ensaios, eles inclusive já estão bem estabelecidos e padronizados. No Brasil, por exemplo, a norma ABNT-NBR ISO 376 de 2012 é responsável por padronizar as questões de como devem ser caracterizados e calibrados os dinamômetros. Por exemplo, como deve ser feita a pré-carga do sistema, como deve ser avaliado o desempenho do dispositivo de medição, né? E para aplicar essas cargas em que as forças que serão impostas já são previamente conhecidas, uma solução muito boa e precisa é a aplicação de atuadores de força. Porém, essa é uma solução que, em geral, é cara ou não é viável financeiramente. E então, uma solução muito mais comum e viável é a aplicação de massas padrão. Essas massas padrão, elas possuem massas já definidas e conhecidas, e devido ao efeito gravitacional, elas possuem um peso constante no sentido vertical de aplicação de força do dinamômetro. Porém, como ela só tem essa força vertical, né, só transmite esse carregamento vertical, para calibrar e caracterizar dinamômetros triaxiais, é necessário empregar uma estrutura intermediária que seja capaz de rotacionar a carga vertical produzida pelas massas padrão em um carregamento horizontal, que será então transmitido ao dinamômetro. Uma coisa importante de lembrar é que isso tem que ser feito principalmente porque o dinamômetro ele tem que ser calibrado em sua posição de trabalho. Então, as forças horizontais têm que estar no sentido horizontal da posição de trabalho. E, nesse contexto, o trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento de um dispositivo mecânico que justamente permita essa calibração nas três componentes ortogonais de aplicação de força de dois dinamômetros triaxiais baseados em extensômetros previamente desenvolvidos no laboratório de manufatura da UFRN. E para atingir esse objetivo geral, alguns objetivos específicos que tiveram que ser alcançados também. Que foi que tem que ser feito o projeto de um dispositivo mecânico que permita a aplicação das cargas horizontais com um sistema de compensação de cargas acoplado. Deve ser feita a manufatura dos componentes mecânicos e a sua devida montagem, e rotinas computacionais que auxiliem a caracterização e a calibração dos transdutores, assim como a identificação da frequência natural de vibração dos dinamômetros, devem ser implementadas. E para alcançar esses objetivos específicos e objetivo geral, foi pensado uma metodologia dividida em três etapas principais para a realização do projeto. A primeira consiste no projeto e análise estrutural do dispositivo mecânico. Nelas foram definidos os
requisitos de projeto mecânico, e aí eles são determinados de acordo com a revisão bibliográfica sobre ensaios de caracterização e calibração e de acordo com características desejadas para ele. Foi feita a modelagem do dispositivo em ambiente CAD, no caso foi utilizado o software CryoParametric 4.0, e foi feita uma análise estrutural na qual foram verificadas as resistências dos materiais do dispositivo às suas tensões mais críticas. Na segunda etapa do trabalho, foi realizada a manufatura e montagem do sistema. Daí as atividades foram a aquisição dos materiais, a manufatura dos componentes mecânicos em máquinas ferramenta convencionais disponibilizadas pelo laboratório de manufatura, a verificação dimensional desses componentes para verificar se há alguma inconformidade, e daí foi utilizada uma infraestrutura do laboratório de metrologia para a realização dessa atividade. E, por fim, nessa etapa, foi feita a montagem do dispositivo em seu local de realização dos ensaios de caracterização e calibração. E na última etapa do trabalho foram elaboradas as rotinas computacionais que têm por objetivo permitir a caracterização, a calibração e a identificação de frequência natural de vibração dos dinamômetros. Essas rotinas computacionais foram desenvolvidas com auxílio do software LabVIEW 2011. Bem, entrando na parte dos resultados, né, em relação à primeira atividade, foram definidos 7 requisitos de projeto mecânico. E eles estão relacionados, por exemplo, né, eles compreendem, por exemplo, que o dispositivo precisa ser capaz de converter a carga vertical das massas padrão em uma carga horizontal, que as fixações dele devem ser compatíveis com as dos componentes com os quais ele vai ser fixado, que o sistema deve ser fixado a uma máquina-ferramenta com uma alta rigidez para garantir um bom isolamento de vibração contra vibrações externas. O dispositivo deve ser capaz de suportar a aplicação de carga de até 2 kN para permitir uma calibração com força de até 1 kN com fator de segurança igual a 2. E ao menos 22 massas padrão de 49,05 newtons devem ser comportadas no sistema, ele deve ter essa capacidade mínima. E a carga que o dispositivo exerce sobre o dinamômetro, né, ela precisa ser anulada. Apenas a carga das massas padrão precisa influenciar na carga que está sendo transmitida, no carregamento que está sendo transmitido ao dinamômetro. Bem, e seguindo esses requisitos de projeto mecânico, né, foi feita a modelagem do ambiente CAD do dispositivo de calibração, como apresentado no slide. Né? Aqui é possível ver não só os componentes, mas dá para explicar o princípio de conversão de carga vertical em horizontal, que é o principal objetivo do projeto mecânico do sistema. Né? Nesse dispositivo, as massas padrão elas são dispostas de duas em duas sobre as hastes que são mostradas. Né? E como o conjunto do suporte das hastes e das hastes está conectado a um cabo de aço, essa carga vertical produzida pelas massas padrão, pelo peso das massas padrão, ela é transmitida aos cabos de aço como uma força de tração no sentido vertical. Porém, o cabo de aço ele passa por uma roldana, e dessa forma, essa tração, que no início é vertical, ela acaba sendo rotacionada e, digamos, convertida em uma carga horizontal, uma força de tração horizontal. E daí o cabo de aço é conectado a um conjunto de um olhar e uma conexão com o dinamômetro, e assim transmitindo o carregamento horizontal, e essa conexão é fixada com parafusos, montada com parafusos sobre o dinamômetro, e assim ela transmite o carregamento vertical produzido pelo peso das massas padrão como carregamento horizontal para o dinamômetro, né? E no detalhar também é possível observar o mecanismo de compensação de cargas, que é baseado em um contrapeso que possui a mesma massa do conjunto do suporte das hastes, do parafuso de fixação, os outros componentes que exercem uma força do dinamômetro, uma força indesejável sobre o dinamômetro, no sentido horizontal. E com a análise estrutural do dispositivo, foi verificado que os componentes mais críticos, né, as tensões, eles resistem às tensões mais críticas desenvolvidas, né? Essas tensões mais críticas, elas são, por exemplo,
resistência dos cabos à ruptura, a resistência das fixações, a resistência ao escoamento de alguns componentes, né? Então, os materiais escolhidos e as dimensões selecionadas são todos viáveis para a construção do dispositivo. Na segunda etapa foi realizada a aquisição dos componentes, a sua manufatura e com a análise dimensional foram verificadas que todos os componentes estão conforme o esperado e, assim como está apresentado aí na imagem, no slide, o dispositivo foi então montado juntamente com o dinamômetro em uma máquina-ferramenta, que é uma plana limadora, que é justamente uma máquina-ferramenta do laboratório de manufatura, que tem uma rigidez suficientemente alta para ter um bom isolamento contra vibrações. E, por fim, né, foram desenvolvidas as rotinas computacionais que auxiliam nos procedimentos dos ensaios. Né? Então, 2 rotinas foram desenvolvidas para possibilitar a realização do procedimento de caracterização, 4 rotinas foram desenvolvidas para a realização do ensaio de calibração. Né? Para o de caracterização, uma é relativa à aquisição de dados e outra para o processamento de dados. Para o de calibração, uma é relativa à aquisição de dados e 3 elas são responsáveis pelo processamento dos dados e obtenção dos parâmetros de avaliação de desempenho do dinamômetro. E além dessas rotinas, 2 rotinas computacionais foram desenvolvidas para possibilitar a identificação de frequência natural de vibração dos dinamômetros em seus 3 sentidos de aplicação de força, onde uma delas é responsável pela aquisição de dados e outra é responsável pelo processamento dos dados. Bem, e com a finalização do projeto do dispositivo mecânico e também das rotinas computacionais, os dinamômetros desenvolvidos em trabalhos de pesquisa anteriormente feitos no laboratório de manufatura podem ser agora devidamente calibrados nas 3 componentes ortogonais de aplicação de força. E retomando os objetivos específicos do projeto, do trabalho, bem, foi realizado um projeto de dispositivo de calibração que atende com sucesso aos requisitos de projeto mecânico estabelecidos, inclusive com um sistema de compensação de cargas acoplado. Os componentes mecânicos eles foram aquisitados, foram manufaturados, foram verificados, tiveram suas dimensões devidamente verificadas e analisadas e foram montados no local de aplicação pensado para a realização dos ensaios de caracterização e calibração, e rotinas computacionais que permitem a realização desses ensaios foram desenvolvidas na plataforma LabVIEW 2011. Bem, e ficam aqui os agradecimentos ao CNPq por conceder o financiamento que permitiu a realização deste projeto, e ao FRN, ao Laboratório de Manufatura e ao Laboratório de Metrologia, por conceder a infraestrutura necessária para a realização do projeto. E muito obrigado a todos por terem assistido à apresentação.